1932 foi declarada a independência do Iraque. Em 1950, Getúlio Vargas foi eleito presidente do Brasil depois de 5 anos longe do poder. Em 1955, Juscelino Kubitschek venceu as eleições presidenciais no Brasil com 36% do total de votos. Em 1960, Jânio Quadros foi eleito presidente da República com 48% dos votos. Em 1962, o astronauta norte-americano Walter Schirra deu 6 voltas na Terra em 9 horas e 14 minutos na cápsula espacial Sigma 7. Em 1988, aterrissou a nave espacial norte-americana Discovery na base aérea de Edwards. Foi a primeira missão da NASA com êxito depois do acidente fatal com a Challenger em 1986. Em 1990, 1 milhão de alemães festejaram em Berlim a unificação do país. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições gerais no Brasil com 54,3% dos votos. 3 de outubro, hoje na história. Conexão Cultura, 93,5. A maconha vai ser liberada para fins medicinais no Brasil. A decisão foi da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Será comunicada em breve à Anvisa. Por isso, a organização informou, a Anvisa, a Agência Nacional, organizou diversas audiências públicas no país para saber a opinião da sociedade sobre a liberação do plantio de cannabis ativa em solo brasileiro e sobre a regulamentação da Fábrica Nacional de Produtos de Medicamentos à base da planta. Ontem começou a vigorar o novo formulário para atendimento de solicitações para importação excepcional de produtos à base de canabidiol. A autorização continua sendo concedida pela Anvisa, mas a diferença é de que a ferramenta agora é totalmente eletrônica. Hoje no Conexão Cultura estamos recebendo o médico neurologista Francinaldo Gomes, que vai explicar o funcionamento da cannabis medicinal. Doutor Francinaldo, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Cultura. Bom dia a todos, bom dia telespectadores, é um grande prazer estar aqui novamente para falar de um tema que está na crista da onda agora e que com certeza ainda vai gerar muitas discussões, muitas dúvidas e a gente está aqui para ajudar. Primeiro, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco de desde quando se descobriu que o elemento originário da maconha serviria para usos medicinais. Bom, o uso dos derivados da maconha para fins, né, medicinais já vem de longa data. Na verdade, há relatos até pré-históricos em rituais, em determinadas tribos indígenas, do uso de alucinógenos, não só da maconha, mas de outros, né, que têm poderes curativos, né, que têm função curativa. E que ameniza sintomas, principalmente dor, depressão, dentre outros. E o uso medicinal da maconha já é dos derivados da maconha já é de longa data. Em vários países isso já começou há muito tempo. No Brasil agora é que, com a liberação, né, para importação, o uso está se tornando cada vez mais frequente, cada vez mais abrangente. Há relatos de que em 2013, a família da brasileira Anne Fischer, que sofre de uma síndrome rara, decidiu importar dos Estados Unidos um óleo rico na substância para criança. E desde então ela conseguiu o laudo de Universidade de São Paulo, lá em Ribeirão Preto, no campus de Ribeirão Preto, e entrou na justiça para importar o produto, né? O pedido foi aprovado e a Anvisa começou a receber desde então vários outros pedidos para importação para tratamento de diversas doenças. Na verdade, além dessa origem pré-histórica, como o senhor falou, o uso da substância, ela serve
até agora comprovadamente, para que tipo de moléstia, doutor? Bom, onde o uso é mais claro, assim, mais já bem estabelecido, são em duas síndromes epiléticas graves. A paciente em questão, né, a pessoa em questão, tinha uma dessas doenças, que é a síndrome de Dravet, que é uma epilepsia grave da infância, que acomete crianças, relacionada à febre e que causa um dano cerebral grave, que além da epilepsia, a pessoa apresenta também retardo no desenvolvimento, ela regride do ponto de vista de desenvolvimento. E a outra síndrome é a síndrome de Lennox-Gastaut, que é uma outra síndrome epilética também grave da infância. E para essas duas doenças o uso já está bem estabelecido, que a resposta é muito boa, que o resultado do tratamento é muito bom no controle das crises epiléticas. Então, para essas duas doenças já está bem estabelecido. Para outras doenças, como por exemplo a dor crônica, dor relacionada a processo oncológico, né? Dor de paciente que tem câncer, relacionada a trauma raquimedular também, paciente que sofreu trauma e ficou paraplégico, mas ficou com dor, e outras situações, também o uso já está bem estabelecido, principalmente do canabidiol e do THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é um outro componente ativo da maconha. Agora, para outras doenças, como por exemplo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, para depressão, para doenças como cefaleia, como enxaqueca, por exemplo, o uso, apesar de haver relatos de bons resultados, ainda não se tem volume suficiente de pacientes testados para que se possa estabelecer o derivado da cannabis como um uso já estabelecido. Ainda se está estudando para se chegar a uma conclusão. Na verdade, quantos componentes derivados da cannabis existem em estudos atualmente? Hoje, os dois principais que já mostraram efeito terapêutico são o canabidiol, que é o CBD, e o THC, que é o tetrahidrocannabinol. Os demais ainda não se tem relato de efeitos terapêuticos. Entretanto, com relação à cannabis, existe um efeito que se chama, como se fosse, o termo em inglês é entourage, que em português significa tipo colaboração. Então, hoje a gente sabe que esses dois componentes sozinhos, purificados, só eles não têm efeito e tem muita toxicidade no organismo. Porém, quando eles têm outros componentes da planta, como os flavonoides e componentes que estão no óleo principalmente, aí um ajuda o outro, digamos assim. Então, o efeito deles vem dessa colaboração com essas outras substâncias. Isso já é bem estabelecido. Por isso que tem-se certa dificuldade na indústria farmacêutica de usar só o produto puro, só o canabidiol. E sim, o óleo tem mostrado mais efeito, um efeito benéfico, por causa dessa mistura com as outras substâncias que não são alucinógenas, mas que potencializam o efeito do canabidiol e do THC. O que se vê é uma progressão, uma evolução com o passar dos anos em relação ao uso do canabidiol. Em 2014, o Conselho Federal de Medicina autorizou a prescrição do canabidiol para crianças com epilepsia, como o senhor disse. Depois, no ano seguinte, a Anvisa retirou o canabidiol, um dos derivados da maconha, né, da lista de substâncias proibidas. Aí, em 2015, também simplificou as regras para a importação dos produtos. O senhor, claro que em medicina a gente não pode supor, né? A gente tem testes, tem comprovadamente ações do medicamento. Mas, levando pela sua experiência como médico, como neurologista, se o canabidiol, se o óleo é realmente benéfico para minimizar efeitos de dores de tetraplegia ou as convulsões de um epilético, que tipo de outras manifestações ligadas ao cérebro ele pode atuar? Bom, o que é muito interessante com relação aos derivados da cannabis é que o nosso cérebro e algumas outras regiões do corpo apresentam receptores para essas substâncias.
E até onde a gente sabe do que já se estudou hoje, eles utilizam um sistema que a gente chama de vias, que é própria dele. Isso é muito interessante e muito promissor do ponto de vista médico, porque o que a gente tem mostrado hoje é que os derivados da cannabis eles não competem com os demais medicamentos. Então, por exemplo, existem hoje mais de 20 medicamentos para epilepsia no mundo, tá? Alguns mais recentes, outros mais antigos. Cada um, muitos deles você não pode usar juntos, um com o outro, porque eles competem pela mesma ação, como se você estivesse dando mais do mesmo, né, para o paciente. Como se em uma sala houvesse duas ou mais pessoas para uma cadeira só. Para uma cadeira, exatamente. Então existe uma certa competição. Bom, com os derivados da cannabis, isso a gente tem mostrado que não acontece, que ele tem o caminho dele mesmo e ele não compete com os demais. Então isso é muito bom do ponto de vista farmacológico, porque você está usando um medicamento, primeiro, que já tem o sistema próprio dele, que já existe lá, a natureza já fez, e que ele não está competindo com os demais medicamentos que a pessoa já toma ou que possa vir a tomar. E o que se tem mostrado é que também ele tem um potente efeito anti-inflamatório no organismo. Isso já é bem estabelecido. E também um efeito redutor de morte celular, né? Pela forma como ele age, ele meio que previne uma célula de morrer, por exemplo, durante uma crise epilética, durante um acidente vascular cerebral, embora isso ainda não esteja estabelecido para uso, mas experimentos têm mostrado isso. Então, isso é muito importante, porque é um medicamento muito promissor para ser usado e que não interfere com os demais. E em termos de efeitos colaterais, a gente praticamente não tem observado nenhum, muito pouco. Apenas em algumas pessoas que utilizam benzodiazepínicos, por exemplo, que são tranquilizantes, que o canabidiol mostra que aumenta o efeito desses medicamentos, tipo, dá mais sedação, mais sonolência. E raríssimos relatos de alergia ao canabidiol. Tirando isso, a gente não tem visto nenhum efeito colateral, assim, tipo, dependência, alucinação, nada disso. Para o canabidiol. Para o THC, tem alguns efeitos colaterais relacionados à alucinação, mas têm sido bem pequenos. Então, realmente é um componente farmacológico muito promissor aí para o futuro, para várias doenças, como já falei aqui, não só a epilepsia, mas outros, porque ele não compete com o que a gente já tem hoje. É como se fosse um medicamento a mais, usando uma via a mais e muito mais segura do que as demais. O canabidiol, doutor, ele é extraído da maconha e o óleo é repassado ao paciente da mesma maneira ou ele recebe algum tipo de tratamento farmacológico? Ele recebe algum tipo... primeiramente, assim, o canabidiol, ele existe em outras plantas. Então, ele é muito associado à maconha, porque foi onde tudo começou, né? Mas, por exemplo, o cânhamo, que é uma outra planta que não é alucinógena, nada, você pode extrair o canabidiol com os outros componentes que eu falei, esses flavonoides, esses componentes que apoiam, né, que ajudam no uso, ele pode ser extraído. Aliás, muitos componentes hoje são retirados do cânhamo e não da cannabis diretamente. E por quê? Porque o canabidiol existe em outras plantas também. Ele passa por um tratamento no sentido de retirar os alucinógenos. Por quê? Porque na planta, né, na maconha, tem vários componentes alucinógenos. Então, o processo todo de extração, de processamento e de purificação, eles passam no sentido de deixar apenas o canabidiol e as substâncias de apoio e retirar os alucinógenos, para que a gente tenha um efeito mais direto e a gente saiba o que está sendo dado para o paciente e em que dosagem. Então, esse processo ele é feito no sentido de eliminar as substâncias alucinógenas, as substâncias que causam dependência química do componente. E no óleo fica apenas o canabidiol ou o tetrahidrocannabinol e os componentes de apoio. Em relação ao uso do produto in natura, a erva, né? Que tipo de benefícios esse uso pode trazer
a médio ou longo prazo para o usuário? Então, como quando você usa o produto in natura, você está além do componente terapêutico, que no caso vai estar em pequena quantidade, já que ele não está purificado, tem os componentes alucinógenos ali. Então, em termos benéficos, no tratamento e tal, a gente não tem nenhum relato hoje de que traga o uso in natura. Porém, do ponto de vista de efeito colateral, sim. Dependência, alucinação, agressividade, até quadros demenciais no longo prazo, já tem estudo mostrando que o uso in natura, seja do ponto de vista assim, fumado, né, da maconha, seja das várias formas que se usa, traz mais malefício do que benefício, principalmente por conta da presença dos componentes alucinógenos. Então não do ponto de vista médico, claro, falando, não é aconselhável fazer uso da planta in natura, e sim apenas dos componentes terapêuticos isolados. Uhum. O senhor utiliza o canabidiol no tratamento de seus pacientes, doutor? Sim, eu tenho hoje vários pacientes. O carro-chefe, digamos assim, é a epilepsia, já que é a minha subespecialidade dentro da neurocirurgia. Né? Eu faço tanto o tratamento cirúrgico das epilepsias quanto o tratamento medicamentoso. E eu utilizo sim, eu já tenho paciente prescrito também com doença de Alzheimer, com doença de Parkinson, pacientes com dores crônicas, e além da epilepsia. E os relatos são muito bons, né, de melhora, não de cura, a gente não fala aqui em cura de nenhuma dessas doenças, porém melhora bastante, ajuda bastante os pacientes quando eles são bem selecionados. Isso é muito importante relatar aqui, porque os pacientes já me abordam em busca do medicamento. Então ele já vem, doutor, eu vim aqui com o senhor porque eu quero fazer uso do derivado da cannabis. Eu vi na notícia, eu vi na internet e tal. E não é assim. E não é assim. A gente tem que avaliar o paciente, por quê? Porque como a gente não sabe ainda se o derivado da cannabis funciona mesmo, se não funciona, a gente não tem ainda um tempo de observação longo, a gente tem que oferecer o que há de melhor para o paciente que já esteja estabelecido. E o derivado da cannabis entra mediante indicação médica correta. Um minuto, doutor. 8h29 agora. Estamos apresentando Conexão Cultura. Ok. Boa música, bazar, espaço game e muito mais pra você na Feira do Vinil. Feira do Vinil, sábado e domingo, a partir das 11 da manhã. Tá ativada. Tá ativa. Entrada franca. Tá ativo aqui? Não. Só para dar sede aqui. Ah, tá. Acho que colocaram. Eu, na verdade, sou neurocirurgião, não neurologista, mas tudo bem, só. Vou corrigir aqui. Não, mas tranquilo, não tem problema. Muito bom. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Radiodifusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Muito bem, 8h30. Vamos continuar a entrevista com o neurocirurgião Francinaldo Gomes. Nós estamos falando sobre o uso do canabidiol e outros derivados da maconha, o uso medicinal. Doutor Francinaldo Gomes, que é neurocirurgião, o senhor estava falando sobre os critérios para os pacientes utilizarem estes derivados da maconha. Quais são esses critérios, doutor? Bom, primeiramente, o paciente tem que ter
já tem que ter feito o tratamento que é padronizado. Então, por exemplo, no caso do paciente com epilepsia, ele já tem que ter usado os medicamentos habituais sem melhora. Ele já tem que ter a doença diagnosticada, com todos os exames feitos e já ter passado por todo o protocolo de tratamento. E se esse protocolo não deu certo, ou seja, se o paciente não teve a melhora que se esperava, então a gente pode prescrever o canabidiol. E isso é muito importante os pacientes entenderem isso, porque a Anvisa pode não aprovar o pedido da importação se esse rito não tiver sido seguido. Se alguma etapa não for respeitada, se for desobedecida, a Anvisa pode reprovar o pedido. Pode reprovar, porque como é um medicamento, como é um tratamento novo, para o qual ainda não se tem a evidência, né, comprovadamente que funciona, e a gente ainda não sabe os efeitos colaterais que podem surgir daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, então é preciso ter bastante cuidado e bastante cautela na hora de prescrever e na hora de utilizar. E uma vez que o paciente recebeu o medicamento em casa, depois que ele importou, né, e existe também todo um protocolo para importação, a gente tem que orientar o uso do medicamento. Por quê? O óleo, por exemplo, ele tem que ser usado sublingual, porque se ele entrar em contato com o estômago, com o suco gástrico, pode inativar o componente. Então, na verdade, ele tem que ser absorvido na boca. Então, a gente orienta o paciente que ele não tem que tomar a medicação, né, do óleo. Ele tem que gotejar embaixo da língua e esperar uns 10 a 20 minutos, que é o tempo que ele absorve pela mucosa da boca e vai para o cérebro, para os locais onde deve agir, sem passar pelo estômago. Então, essas orientações a gente presta, uma vez que o paciente recebeu o medicamento, que elas são importantes, porque às vezes o paciente pode achar que tem que tomar o remédio, né, o óleo, e aí não vai ter o efeito esperado, porque o suco gástrico, por ser ácido, ele inativa os componentes. Agora, esse processo, doutor Francinaldo, ele é feito, esse preenchimento, ele é feito pelo próprio paciente no site da Anvisa, ou ele tem essa responsabilidade, o médico tem essa responsabilidade, e ele recebe em casa, ou o médico recebe no consultório, no hospital, seja lá onde for? Então, a gente atende o paciente normalmente numa consulta médica. Como eu falei para vocês, muitos pacientes já vêm pedindo o remédio, então às vezes a gente tem que pedir alguns exames, avaliar direitinho se ele tem a indicação ou não de usar o medicamento. Bom, uma vez definido, então existem alguns documentos que têm que ser preenchidos. O formulário de autorização da Anvisa, tá, que tem que ser preenchido pelo médico, preenchido, carimbado e datado. Um laudo médico justificando o uso e especificando qual componente ele quer usar, ele está prescrevendo, e depois uma receita médica com uma quantidade de remédio para 1 ano. Mas só um instantinho, doutor. A Anvisa anunciou que desde ontem está oferecendo, disponibilizando no site um formulário eletrônico, formulário online. E esse formulário é preenchido pelo profissional ou pelo paciente? Esse formulário eletrônico ele é preenchido pelo paciente mediante as informações que o médico presta, porque lá são dados do paciente, tudo, tá? Agora, a receita médica e o laudo, eles têm que ser preenchidos pelo médico e carimbados. Certo. E aí eles são anexados ao processo e encaminhados para a Anvisa para a autorização. A média de análise dessa documentação e liberação ou não do medicamento é de quanto tempo? Estava em média de 30 dias, Sim. porque com a liberação houve um aumento na demanda, então isso tem feito demorar mais ou menos 30 dias para isso. Com a disponibilidade do formulário eletrônico, agora espera-se, na verdade o objetivo foi esse, foi agilizar esse processo, porque a demanda aumentou bastante. Então, de posse de toda essa documentação, o paciente então ele recebe, estando tudo certo, claro, a autorização para importar o medicamento. E ele fica autorizado por 1 ano. Então, durante 1 ano ele pode fazer a importação. Depois desse período, ele tem que passar por uma nova avaliação para
para que seja feita novamente a documentação para que ele possa estar importando o medicamento. Certo. E aí esse medicamento ele chega pro paciente ou chega pro médico? É isso que eu Ele não- chega pro paciente. Sim. Chega na residência do paciente, o médico é avisado por e-mail. Nós somos avisados, por exemplo, quando a importação foi autorizada. Então nós já sabemos, olha, a Anvisa autorizou. E aí a gente entra em contato com o paciente para saber se está tudo ok, se ele vai adquirir o medicamento, porque não é ainda barato. Como tem que ser importado o medicamento, o tratamento costuma ser relativamente caro, né, para os Então não é algo padrões acessível- brasileiros. Não é algo acessível às classes menos favorecidas. Não, alguns pacientes acabam judicializando, né, Para a que o compra governo- para que o SUS pague. Outros fazem coletas, fazem campanhas para poder conseguir, né, fazem eventos e tal, bingo e tal, para poderem Só pra se ter conseguir. uma ideia, doutor, quanto está custando um vidro de quantos ml? É muito variado, tá? Existem vários medicamentos diferentes, existem dosagens diferentes e tal. Mas em média, em torno de 200 a 300 dólares um tratamento por mês. Então, se você pegar aí 300 dólares a R$4 aí, 4 e pouco dólares, dá R$1.200 por mês, que não é pouco. Agora, com a liberação, tem várias empresas entrando nesse processo e com isso o custo tem caído. E muitas empresas até fazem todo esse processo para o paciente. Esse processo de entrar no site das empresas já tem um caminho onde ela só anexa os documentos e a própria empresa tem uma equipe que agiliza esse processo, tirando um pouco isso dos pacientes, porque muitos pacientes têm dificuldade de preencher formulário eletrônico, alguns não têm acesso à internet, então elas têm ajudado. E com o aumento do número de empresas fazendo essa importação para o paciente, o preço tem caído bastante. Mas mesmo assim ainda é um medicamento com acesso ainda restrito. O senhor sabe que nesse mercado tem muitas empresas e pessoas de má fé que acabam fraudando esse processo e também apresentando remédios falsificados. Por isso da importância do retorno do paciente ao consultório para que o médico veja se realmente o medicamento é aquele a ser utilizado. O senhor tem como detectar em caso de falsificação, doutor? Tem, a gente tem sim, tem mecanismo para isso. A gente recebe o médico, tanto o médico quanto o paciente recebe todas as informações daquele medicamento, onde foi produzido, a dosagem, qual foi o processo de purificação que foi feito, né? O que hoje digamos assim, causa uma certa ainda insegurança, para alguns casos, é que tem algumas empresas que a produção é artesanal. E quando a produção é artesanal, às vezes você não tem tanto controle do que está sendo dado e da dosagem que está sendo dada principalmente. E isso às vezes confunde um pouco o tratamento, porque você não sabe se o paciente às vezes não melhorou porque não ia melhorar mesmo, ou porque a dosagem que está naquele componente que não foi feito com tanto zelo, né, digamos assim, não foi a dosagem adequada. Então isso é um cuidado que a gente tem, e aí a ideia é trabalhar com empresas que a gente conheça, né, grande parte das empresas são americanas, não são brasileiras, onde são produzidos e são purificados, né, os componentes. Trabalhar com empresas que a gente conhece, trabalhar com empresas que a gente acompanha o processo de produção, que já foi lá visitar as instalações para ver direitinho como é que é feito. Porque hoje existem muitas, mas nem todas são confiáveis. O senhor prevê a liberação da produção, efetivamente, desse medicamento, do canabidiol e do THT, não é isso? THC. THC, perdão. Aqui no Brasil, para um período de quantos anos? Eu não sou muito bom de fazer previsões, tá? Todas as previsões que eu fiz é difícil de acertar. E também, como é uma decisão que ela é muito mais política e, enfim, ela depende de muitos fatores,
é difícil estabelecer um tempo e tal. Mas o que eu posso dizer para você é que, do ponto de vista médico, e conforme a ciência está avançando, conforme a gente está tendo resultados, e os resultados até agora têm sido promissores, eu acredito que não vai levar muito tempo para que o Brasil comece também a produzir e a purificar. O que nos ainda atrapalha aqui no Brasil é que esse é um processo de purificação, ele não é barato para a indústria, né? É um processo caro e tem muitas variáveis nele. Por exemplo, resumindo bem aqui, não é qualquer espécie de planta que você pode usar. O solo onde ela foi plantada interfere no componente final, o clima interfere, o processo de purificação interfere, a cepa, são subespécies, também interfere. Então não é um processo barato. Então eu diria para você, hoje, assim, pensando bem do ponto de vista econômico, que se o Brasil começar a plantar e purificar, provavelmente vai ficar mais caro do que importar, porque esse processo é muito caro aqui. Talvez hoje a solução seja realmente baratear a importação, facilitar a importação. Que o Brasil ainda está engatinhando nesse processo, pelas nossas próprias questões políticas, econômicas O ideal é reduzir a carga de impostos. Reduzir carga tributária, diminuir a burocracia, para que o paciente, porque já tem a indústria americana e outros países fazendo isso de uma forma que o Brasil ainda vai demorar muito tempo para chegar lá. E os pacientes não podem esperar. Então, a minha opinião é de que deva-se facilitar esse processo. E depois, futuramente, inclusive tem países aqui da América do Sul mesmo, né, que já estão fazendo esse processo já com muito mais barato e muito melhor do que o Brasil queria começar. Talvez seja algo mais para frente o Brasil começar a fazer. Mas hoje, se puder facilitar a vida do paciente, diminuir carga tributária, diminuir burocracia, a Anvisa com formulário eletrônico aí já está indo nesse caminho, vai ser muito melhor, a curto prazo, principalmente. Agora, doutor, sobre resultados em relação aos seus pacientes, que tipo de resultado o senhor pode dizer que positivo com o uso do canabidiol? Pacientes com epilepsia, por exemplo, redução significativa das crises. Então eram pacientes que já estavam tomando 4 medicamentos industrializados e continuavam tendo uma quantidade grande, 10 a 20 crises por dia. E o paciente, depois que passa a fazer o uso, ele melhora, passa a ter uma crise a cada 3 dias, uma crise a cada 4 dias. Melhora da parte comportamental. Então os pacientes muitas vezes são agressivos, eles têm insônia, eles têm ataques de agressividade, então isso também melhora. Costuma melhorar o sono, os pacientes costumam dormir melhor, mais horas por dia. Costuma melhorar também a parte cognitiva, ou seja, a memória, o raciocínio, a lembrança. Então, às vezes, o paciente que com demência, por exemplo, que não estavam mais se comunicando, passam a falar, né? Passam a interagir melhor com os familiares, com as outras pessoas, passam a lembrar de coisas que não lembravam. Como eu falei, isso não representa cura, não é mágica, não quer dizer que vá resolver o problema. Mas para uma pessoa que já estava ali, em que a gente já não tinha mais o que fazer com as ferramentas que a gente tem disponível hoje, qualquer ganho, qualquer melhora na qualidade de vida dela é muito bem-vinda. Então são esses os resultados que a gente tem, assim. Claro que isso são em números pequenos de pessoas, a gente ainda não tem um número muito grande, mas já dá para a gente ver que traz benefícios sim. E o melhor de tudo, a gente não vê efeito colateral. Isso é muito importante também, porque às vezes o paciente com remédio comum ele até melhora, mas o efeito colateral é tão ruim que inviabiliza o uso, como por exemplo na doença de Parkinson muitas vezes, ou mesmo na doença de Alzheimer. Com o canabidiol a gente não vê efeito colateral, pelo menos que a gente tenha percebido ainda. Então é realmente uma ferramenta aí promissora para os nossos pacientes. Agora, uma curiosidade, doutor Francinaldo Gomes. Em relação a essa melhora que o senhor acabou de relatar,
ela é progressiva ou ela simplesmente estanca o processo de agravamento dos sintomas daquelas doenças? Então, como a gente já colocou aqui, né, ela é uma melhora, não é a cura do problema, né? Então, a gente ganhou mais uma ferramenta aí para melhorar. Os estudos que a gente tem hoje, mostrando quanto tempo dura essa melhora, são estudos de 3 a 5 anos. Então, até esse tempo, a gente tem essa ideia da melhora. Depois disso, a gente não sabe porque nós não temos ainda um tempo muito longo de acompanhamento dos pacientes para ver se essa melhora vai se manter, se ela vai aumentar ou se ela vai diminuir ao longo do tempo. Como as doenças que a gente está falando aqui, como por exemplo Alzheimer, Parkinson, até mesmo a epilepsia, para algumas formas, elas não têm a cura, o que se espera é que essa melhora ela não seja perene, que ela deve, em algum momento, diminuir porque a doença vai avançar, a não ser que a gente descubra aí para frente alguma forma de curar essas doenças, talvez até com o próprio canabidiol, não sei, ou com outro componente que venha a surgir aí. Mas a gente tem de 3 a 5 anos aí de tempo para dizer que tem essa melhora. Tá, eu queria agradecer sua presença, Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião, que falou conosco sobre o uso medicinal da maconha e seus derivados, entre eles o canabidiol e o THC. Muito obrigado pela participação, um bom dia para o senhor. Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes, espero ter ajudado e estamos à disposição para esclarecimentos, dúvidas, o que for preciso. Muito obrigado. Faltam 12 para as 9 agora, é hora do quadro de finanças com a Sabrina Virgulino. A educadora financeira vai falar sobre